bem-vindos, como apareceu ali agora nos Data Show. Essa é uma noite especial. Hoje vamos celebrar, como sempre, a Deus, mas em especial homenagear as crianças, amém? Em Mateus 18:3, não precisa abrir, mas traz aqui uma passagem que Jesus fala: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Então, nessa pequena passagem, Jesus deixa claro a importância dos nossos pequenos. Amém? Se você receber humildemente uma criança, você estará com Deus, nas mãos do Pai, porque você receberá também a Jesus. Amém? Quero convidá-lo a ficar de pé. Sinta-se à vontade. Se você não puder ficar, também pode ficar sentadinho. Você está na casa do Pai, amém? Você tem liberdade. Vamos começar declarando: Abba Pai, amado Pai, viemos aqui somente para te adorar, Senhor.
declarar assim, com bastante alegria agora. Vença a sua timidez, seja uma criança. Oh, glória. Com esse próximo cântico, amém? Declare: eu e minha casa serviremos a Deus. Posso contar com vocês? Pode, aleluia. Declare, sem vergonha: eu e minha casa serviremos a Deus. Aleluia. Eu e minha casa serviremos a Deus. Amém? Vamos lá.
queria chamar um irmãozinho super bacana, super talentoso. É uma das grandes revelações aqui no nosso show de talentos. Tivemos aí por esses dias o menino Isaac. Vem aqui, Isaac, cantar comigo. Isaac vai cantar uma música que ele gosta muito, né, Isaac?
infantil e gostaria que todas as crianças subissem aqui comigo. Vamos fazer uma festa aqui em cima. Venham amigos pequeninos, amém? Vamos para aí, vamos para aí. Glória a Deus. Queria que elas me ajudassem no seguinte. Essa canção ela fala: eu vou para Canaã, a terra prometida que o Senhor deu para nós, amém? A terra prometida que o Senhor escolheu. Então nós vamos todos para Canaã. De um lado para o outro, nós vamos caminhando, nós vamos em frente. Vem cá. Esse aqui é meu filhote, ele já canta essa música. Né, filho? Ó, vamos ensinar pro pessoal? Assim, ó. Tá vendo? Glória a Deus, vamos cantar, gente. Vamos lá. Eu
Vamos lá. Eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Eu tenho a promessa que Deus me fez, a nova Jerusalém. Toda a terra prometida. Eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Aê! Eu tenho a promessa que Deus me fez, a nova Jerusalém. Eu tenho a promessa que Deus me fez, a nova Jerusalém. Glória a Deus! Vamos para Canaã. Glória a Deus! Obrigado, galera! Valeu! E falando-se de crianças, esse final de semana estamos comemorando aí o dia delas. Eu quero lembrar-vos de uma criança na Bíblia. Foi a das mais importantes. Com 12 anos, ela já deixava os teólogos e os mestres embasbacados com a sua lucidez, com a sua sabedoria. A quem eu estou me referindo, irmãos? Jesus. Tem uma passagem bíblica. Anualmente a família de Jesus e os seus vizinhos, amigos, saíam de Nazaré, onde eles moravam, e iam para Jerusalém na festa da Páscoa. Todo ano, uma vez por ano, eles faziam isso. E era uma viagem de um dia de caminhada, um dia inteiro caminhando para de Nazaré chegar em Jerusalém. E eles iam de comitiva e paravam no meio do caminho, armavam tendas e depois continuavam a caminhada. Iam em grupo, em comitiva. Numa destas vezes, um desses anos, eles foram para a festa da Páscoa. Chegando lá, a família de Jesus, José, Maria e o menino Jesus, criança ainda, participaram das festividades locais. E depois de tudo, voltaram para casa. Nesta volta, eles, diz a Bíblia, que já estavam caminhando um dia de volta, um dia de caminhar. E os pais, José e Maria, pensaram, imaginaram que Jesus estaria no meio da comitiva. E não se preocuparam lá na saída de Jerusalém para voltar para casa, em ver se de fato Jesus estava lá no meio. Jesus deve estar aí no meio, vamos embora. E foram embora. À noite, foram armar as tendas para dormir, tomar um cafezinho. Aí José e Maria então foram se dar ao trabalho de pegar o menino Jesus para trazer para a tenda deles. Escuta, vizinho, Jesus está aí? Não, está aqui não. Tá bom, deixa eu ver no outro aqui. Aí foram mais um pouquinho. Escuta, Jesus está aí? Está aqui não. E assim, irmãos, eles começaram a perguntar e a ficha começou a cair. Do que? Jesus não está aqui. Irmãos, vocês já passaram, pais, vocês já passaram pela situação do shopping? Que em questão de segundos você vira para a mulher do balcão, quando você volta, o seu filho não está mais do seu lado. Dá aquele gelo na barriga. Aí você olha, o menino está lá no meio dos cabides, bagunçando, no meio da roupa. Graças a Deus está ali. Mas aquele frio na espinha que desce até a barriga assim,
te dá um gelo. Cadê meu filho? Cadê minha filha? Assim foi com José e Maria, eu creio, irmãos, nesse momento, quando eles se deram conta de que o menino Jesus não estava ali. E portanto, diz a passagem que eles voltam tudo de novo. Um dia, irmãos, de caminhada para voltar para Jerusalém. E quando voltam, diz a palavra que no terceiro dia, olha só, 3 dias uma criança ficou sem os pais. No terceiro dia, a Maria encontrou Jesus no templo. E ele estava, irmãos, de boa. Não estava chorando, desesperado, 12 anos, né? Criança, pré-adolescente. Talvez dormiu nos cantinhos da igreja, nas noites. Aí quando acordava de manhã, o fluxo, né, os rituais da igreja retomavam, as pessoas começavam a chegar e Jesus acordava também. E começava tanto a ouvir, quanto a conversar e até ensinar os mestres. E eles começaram a ficar maravilhados com a sabedoria, com o discernimento, com a clareza, com a objetividade, com a assertividade, com a lucidez de um menino de 12 anos. Parecia um superdotado. Abra sua Bíblia em Lucas, que é essa passagem, capítulo 2. Lucas 2, versículo 41, até o final do capítulo. Lucas 2, 41, diz assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Ao regressarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Esqueceram de mim. Já ouviram aquele filme? Esqueceram de mim. 44, pensando porém, José e Maria, que estivessem em sua companhia, foram, caminho de um dia. Está com os vizinhos, está com a molecada, está aí no meio. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Passados 3 dias, acharam o menino no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. Todos os que o ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Quando o viram, maravilharam-se. Sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim para conosco? Teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Então desceu com eles para Jerusalém e era-lhes sujeito. Ou seja, Jesus era obediente, era sujeito aos pais. Mas sua mãe guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Esse fato, porque foi um acontecimento real, ilustra perfeitamente o que acontece com muitos de nós. É aquela sensação de que temos Jesus por perto. É aquela sensação da familiaridade
com o cristianismo, que te auto-engana, te fazendo pensar que por você ter crescido no Evangelho, ter frequentado todos os cultos, ter um pai ou uma mãe evangélica, saber todos os cânticos de cor da igreja, dar o dízimo e as ofertas, ser batizado, tomar santa ceia, e todos esses aparatos do cristianismo, psicologicamente nos dá uma sensação de que por conta disso Jesus está por perto, eu não preciso fazer tanto esforço assim. Uma falsa sensação de que Jesus está por perto. Eu pessoalmente não preciso me esforçar em fazer nada, porque meu pai já serve a Jesus por mim, minha mãe já serve a Jesus por mim. Eu estou lá na igreja, então os irmãos servem a Jesus, se eu estou lá no meio, então eu faço parte. E Jesus, como que por tabela, está comigo também. Alô? É com essa aplicação, com esse paralelo que eu quero trazer a reflexão para você nesta noite. Aquela sensação psicológica de que nós, por sermos crentes e frequentarmos uma igreja e termos o nosso nome num livro de membros de alguma igreja, pensamos que já temos Jesus conosco para sempre, e de que a qualquer momento é só eu clamar que Ele vai me socorrer, como se nada de mal pudesse me acontecer. A religião, ela nos dá essa falsa sensação, gera essa segurança de uma familiaridade que nos faz pensar que pelo convívio, que pelos hábitos, que pelas repetições, que pela agenda dominical, que pelo conhecimento bíblico de versículos chaves, que pelo conhecimento teórico de doutrinas, que por se conhecer de cor as letras do inário ou da igreja, que tudo isso me faz ser um filho de Deus, e que Jesus, portanto, está comigo. E aqueles que não assim o fazem, não têm Jesus. É uma mensagem para chocar mesmo. Quer dizer, pastor, que eu não preciso de nada disso então? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que Jesus não tem relacionamentos de tabela. Só pelo fato de eu frequentar ou de eu saber algumas coisas, por inferência Jesus está comigo. Minha esposa já vai, eu acompanho, meu esposo já vai, então eu o acompanho, e assim eu sou salvo. Era o que José e Maria viveram. Jesus está por aí, a qualquer momento a gente chama Ele e Ele vem. E é nessa que muita gente, sem perceber, se distancia de Jesus dentro das igrejas. Alô? É nessa que muitos se distanciam de Jesus frequentando uma igreja. O conjunto gera a ilusão de um pertencimento. Por inferência, Jesus está comigo. Eu não gosto muito de orar, não. Esse negócio de ler Bíblia também não é comigo, não. Não estou nem muito afim de aprender os princípios do Evangelho, não. Mas estou levando. Meus irmãos, nós não temos mais tempo para isso.
Não tem mais espaço para estas coisas. Jesus já está às portas. Jesus está voltando. E de duas uma, ou você sobe ou você fica. Quando chega a morte, de duas uma, ou é o céu ou é o inferno. Não dá para ir de tabela. Não dá para se transferir para o grupo a minha responsabilidade pessoal de se ter e andar com Jesus. É aquele sentimento coletivo, familiar, cultural, de grupo, que faz pensar que já estamos meio que garantidos. E desta forma, que é uma forma muito sutil, perde-se a Jesus no meio do caminho. Quantos cristãos já não perderam a Jesus no meio do caminho? Quantos hoje pensam estar com Jesus, mas há anos já o perderam no meio do caminho? Como que nós perdemos a Jesus? Para a didática ficar um pouquinho mais fácil do que eu estou dizendo. O texto nos fala aqui de duas formas que eu vejo que a gente perde a Jesus no meio do caminho. A primeira é no caminho e a segunda é no tempo. A gente perde Jesus no caminho ou a gente perde Jesus na própria igreja. No lugar onde se deveria, teoricamente, Jesus estar lá. É o lugar onde muitos estão perdendo Jesus. E alguns, e esse movimento está crescendo demais, irmãos, às vezes nem aguentam mais a ficar em certas igrejas e saem mesmo. De tantas coisas que acontecem por aí que eu não quero me ater a detalhes, porque perdeu-se Jesus, ou no caminho ou na própria igreja. No caminho, é isso que eu acabei de dizer, é quando você passa para a coletividade a responsabilidade individual. É quando que você pensa que por ser filho de peixe, peixinho é? Nem sempre. Ensina a criança sim no caminho que ela deve andar, mas mais cedo ou mais tarde ela vai ter que se decidir por ela mesma. A salvação ela é individual. Se Jesus faz parte do meu grupo, dos meus amigos, da minha parentela, como que por osmose eu também estou nesse movimento. É o Jesus da coletividade. Mas tem uma máxima que diz: cuidado com a coletividade, ou cuidado com a multidão, porque você pode se perder no meio dela. Quem segue a multidão se perde no meio dela. Ah, mas está todo mundo indo, então eu vou. É o Jesus da coletividade. Uma vez, acho que foi o Tiago que contou aqui uma ilustração desse negócio de todo mundo seguir o fluxo. Eu não lembro mais ou menos a história, mas era mais ou menos assim: estava todo mundo numa sala, aí todo mundo levantava, estava combinado, né? Só tinha um que não sabia ali, aí todo mundo ficava de pé, do nada. É aquele que não sabia, estava todo mundo de pé, ficou de pé. Aí todo mundo senta, aí ele senta. Eu trabalho, irmãos, com o público,
E às vezes formam-se algumas filas. Se um começa a reclamar, todo mundo reclama. É engraçado, eu fico rindo. É um efeito cascata assim. Mas ninguém estava reclamando. Aí começou um, pronto, vai todo mundo junto. Na igreja é assim também. Agora aquele movimento A, aí vai todo mundo lá no movimento A. Aí depois esfria um pouquinho, agora é outro lá, outro movimento B. Não, agora a igreja lá, agora a igreja aqui, agora é um movimento, agora é isso. E o cara fica aí, de igreja em igreja, de movimento em movimento, de unção em unção, de congresso em congresso, e o cara se perde no meio do caminho e não encontra mais a Jesus. Porque pensa que Jesus está no fulano, pensa que Jesus está no congresso, pensa que Jesus está numa igreja, pensa que Jesus está ali, está acolá, e às vezes Jesus está em lugares onde você menos imagina. Eu digo isso, eu sempre digo isso, que o Evangelho está em lugares onde a gente menos imagina. Mas o cara vai no fluxo da multidão. É o Jesus da multidão, é quando você se perde na coletividade. Sendo que Jesus, ele trata no particular. Ele trata também sim num coletivo às vezes, numa igreja como um todo. Mas no particular, irmãos, é onde Jesus às vezes sussurra no seu ouvido. Mas você está tão ocupado com o movimento da multidão que não tem mais espaço para um particular. Nem quer mais, porque dá mais trabalho. É mais fácil seguir a multidão do que eu, por mim mesmo, com as minhas responsabilidades, seguir a voz de Jesus. Jesus está por aí. Na hora que a gente armar aqui, a gente chama Jesus e ele vem. E na hora que chamaram, Jesus não veio. Esse é um dos grandes enganos que a religião nos traz. Nos dá a sensação de que estamos perto, quando na verdade estamos longe de Jesus. Um exemplo que eu creio que é um exemplo tópico disso que eu estou dizendo, é o discípulo Judas, que durante todos os anos esteve junto com os outros discípulos no movimento, aprendendo com Jesus. Mas quanto mais o tempo ia passando, mais ele ia arquitetando o roubo, de tal forma que a máxima é quando ele combina com os soldados uma senha para pegar a Jesus. Aquele a quem eu beijar, esse é que vocês devem prender. E quando os soldados chegam, Judas dá um beijo em Jesus, que é um sinal de intimidade, mas que paradoxalmente, no mundo espiritual, ele era dos mais distantes. Com um beijo, Judas dá um chute em Jesus. Com um beijo, Judas trai a Jesus. Com um beijo, que é um sinal de intimidade, Judas se põe o mais longe possível de Jesus. Mas ele está por perto. Não significa que ele está com você. Jesus estar por perto não significa que ele está com você. Está por perto, como eu disse, é o meu pai, é a minha mãe, é a igreja, é o pessoal, é o movimento, mas ele está com você. Jesus não nos mandou fazer parte dos muitos ramos da videira. Jesus nos mandou fazer e estarmos enxertados na videira. É diferente. Você não tem que fazer parte dos ramos, você tem que estar enxertado.
Às vezes você vê uma árvore, né? Muito bonita, e você vai ver um galinho lá, às vezes o galinho está solto, não está enxertado. É um exemplo bom. Um galinho solto no meio da árvore, você nem percebe. Mas quando vem o primeiro vendaval, ele vai cair, vai murchar e vai morrer, porque não está enxertado. Isso é fazer parte do grupo e, paradoxalmente, perder a Jesus no meio do caminho. Perde-se a Jesus também na igreja, na própria igreja. Veja se você não é um desses. No começo da sua caminhada com Jesus, você ia para a igreja e aquele era o culto. Você chegava em casa e orava a Deus. O pastor pregava e você discernia de forma fácil a pregação. Jesus falava e você não questionava, você simplesmente obedecia, porque tinha uma certeza de que era Jesus que estava falando. Mas de repente, você começa a fazer parte da igreja e das agendas e das atividades ministeriais. Não estou dizendo que isso é errado, mas chega um momento da sua caminhada que você começa a misturar, e para você é a mesma coisa agora, Jesus e o ministério. Servir a Jesus é a mesma coisa para você do que servir o ministério. Servir a Deus para você significa agora ir para a igreja. E aí você começa a ficar condicionado ao fato de que Jesus e o ministério e a igreja são a mesma coisa. E não é. E não é. E olha que vocês estão escutando isso do pastor da igreja aqui. Não é. É um tipo de pregação que nenhum pastor tem coragem de fazer, porque às vezes pode demandar o povo. Porque não se importam às vezes com o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho não se limita a 4 paredes. Aqui é um lugar de se buscar a Deus, sim, todos na mesma fé buscamos a Deus. Temos as nossas programações? Temos. Mas dentro de uma semana, onde um dia tem 24 horas e semana 7 dias, é o mínimo que nós temos aqui de programação, onde nos ajuntamos e louvamos a Deus. E se você depender só disso, e não buscar aquela intimidade, não há crescimento. Não há crescimento. Pelo contrário, começa a haver uma codependência de uma religiosidade. E aí você pensa que a igreja é Jesus. Porque às vezes a igreja pensa que ela é Jesus para o mundo. Vocês já viram isso? A igreja pensa que é Jesus, que ela pode mandar e desmandar, fazer e acontecer. O que a gente pode fazer é orar para o soberano, segundo a vontade dele, fazer o que ele bem entender.
Você pode na sua fé sim profetizar, mas nunca que a sua vontade vai acontecer. A igreja se perde nestas coisas. E paradoxalmente a igreja começa a desviar o membro, sem perceber. Quanto mais atolado de atividades ministeriais, mais o cara vai se distanciando de Jesus lá do começo da caminhada. Alô? Vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando, né? Ah, pastor, então não preciso mais frequentar, não vou mais fazer. Não, nada disso. Só não confunda o ministério com Jesus. Mas eu não estou servindo a Jesus? Tá. Mas o seu ministério não é só aqui na igreja, o seu ministério é na vida. O seu ministério não depende de eu impor as mãos sobre você com óleo e falar, está separado. Cumpra o seu ministério na vida. Porque se for se limitar à igreja, e só a igreja, aí começam as picuinhas. Aqui não tem não, estou falando de outros lugares. Porque o cara está com a visão da igreja, está com a visão limitada, Boni. O evangelho não é só aqui. E perde-se Jesus no meio da igreja. Perde-se a Jesus no meio da igreja. Aquele primeiro amor, no exemplo que eu estava dando para você refletir sobre a sua caminhada mesmo. Às vezes o primeiro amor, lembra do primeiro amor? Vai meio que se esfriando. Porque eu não tenho mais tempo para esse primeiro amor. Agora eu tenho uma agenda infindável para cumprir em nome de Jesus. É tudo em nome de Jesus. E nessa, líderes começam a entrar em depressão. Eu pedi oração aqui quarta-feira por um líder nacional, que ele e a família estão em depressão. O nível de batalha dele é muito alto, a gente sabe disso. E muitas vezes nessas horas, a igreja não está perto. Porque a igreja é com I minúsculo. A igreja se limita a esses ritos. E não busca a vida com Jesus. Essa é uma dinâmica, irmãos, que eu vejo acontecendo na igreja como um todo. Infelizmente, hoje muitas vezes as pessoas vêm para a igreja com Jesus e saem da igreja sem Jesus. Alô? Jesus deve estar com aquele irmão, deixa eu me achegar a ele. Jesus deve estar naquele pastor, deixa eu pedir uma oração para a semana. E todos esses ensinos vão minando a sua responsabilidade de você caminhar com as suas pernas no Evangelho. Infelizmente hoje se ensina muito essa codependência. Só que o que tem que se ensinar é cada um andar com Jesus, com as suas responsabilidades e implicações. Irmãos, a mensagem é: José e Maria tiveram que fazer o caminho de volta
para encontrar Jesus. A mensagem é que você reflita se você precisa voltar alguns passos atrás para encontrar Jesus. Repito, o fato de você estar aqui hoje na igreja não garante que você está com Jesus. Você está no caminho certo. Alguns irmãos podem até te ajudar nessa caminhada, mas mais de 50% dessa responsabilidade é sua, de não perder a Jesus no caminho ou na própria igreja. E essa viagem de volta, ela não é física como José e Maria fizeram. Ela é aqui dentro. É você lembrar do seu primeiro amor. É você lembrar de quando Jesus falava fácil com você. É você se lembrar de como você tinha fome e sede das coisas de Deus, mas hoje parece que eu já me engordei, e tudo que o pastor prega, ou todos os textos que eu leio, eu já sei. E aquela, né, você já sabe, a ovelha gorda, né? Faça esse caminho de volta. Não venha com essa presunção de que você já sabe, porque para entrar no reino de Deus, Jesus diz, tem que ser como quem? Crianças, aberta aos ensinamentos do Evangelho todos os dias. A criança ela está aberta aos ensinos. É por isso que o pai tem que educar no caminho certo, porque aquela é a hora. Está tudo fresquinho, aí começa a pôr as sementes do Evangelho. Um dia, mesmo que se acontecem acidentes no meio do caminho, aquela semente ela há de germinar. É só assim que nós devemos também estar com o nosso espírito límpido para com Deus, como uma criança que não tem os julgamentos, que não tem a complexidade das hierarquias, que perdoa fácil, que briga, mas 5 minutos depois já está brincando de novo com a mesma pessoa. Agora parece que às vezes quanto mais a gente vai aprendendo o Evangelho, se não nos policiarmos, mais a gente vai ficando chato, mais a gente vai ficando crica, mas a gente vai julgando aquele não é de Deus. E assim perde-se Jesus no meio da igreja, perde-se Jesus no meio das teologias, perde-se Jesus no meio das doutrinas, perde-se a Jesus no meio das sabedorias. Os discípulos pensaram que eram os caras, e Jesus chega para ele e diz, vós não sabeis de que espírito sois. Só porque estão comigo, pensam que podem dizer para o outro não expulsar um demônio. Só porque estão comigo, pensam que pode pedir para Deus mandar fogo do céu e mandar os samaritanos. Só porque não cumpriram uma agenda que vocês queriam que eles cumprissem. De que espírito nós somos? Façamos essa viagem, irmãos, do nosso primeiro amor, da nossa busca a Deus. Faça essa reflexão consigo mesmo. Do que tem te distanciado de Deus em nome de Deus? O que tem te distanciado de Deus em nome de Deus? É a agenda interminável que te cansa da igreja?
É o próprio ministério que te é pesado? É as fofocas e as picuinhas que existem no meio dos irmãos? Vamos parar com estas coisas, porque isso só afasta a Deus de nós mesmos. O cansaço ministerial, a agenda interminável, o julgamento desnecessário, e vai se perdendo a Deus em nome de Deus. E quando muitas vezes oramos, perguntamos: poxa, parece que Deus está tão longe, só que eu estou fazendo tudo conforme diz a regra da religião. Vós não sabeis de que espírito sois. Jesus é simples. Ele quer que sejamos simples. Não percamos a Jesus no meio das multidões, e não percamos a Jesus no meio dos ritos da religião. Faça essa reflexão, volte ao seu primeiro amor e sejamos como uma criança. O reino dos céus é delas. Quando Jesus foi explicar para os discípulos quem era o maior, ele tomou consigo uma criança e trouxe para o meio da roda e disse: no meu reino, o maior é sempre o menor. Até didaticamente a lição era pertinente. Todos adultos e a criança era a menor. No reino de Deus é sempre assim. Quando você vai para as igrejas do Apocalipse, a igreja mais pobre é a mais rica, e a maior igreja é a que está mais devastada espiritualmente, é a que está mais longe de Deus. Então, irmãos, aonde nós perdemos Jesus no meio dessa caminhada? Aonde foi? Aproxime-se dele, sendo como uma criança. Amém? Feche os seus olhos. Pai, ajuda-nos a não perdermos a Jesus no meio da caminhada. Mesmo em nome de Deus, muitas vezes estamos nos distanciando de Deus. Nós queremos, Pai, estar próximos de Ti e não sermos auto-enganados, pensando que por fazermos parte do grupo, por sermos filhos de um casal cristão, ou por cumprirmos algumas regras, de que Jesus está conosco. Dá-nos um espírito como o de uma criança, porque só assim Jesus estará conosco. Só se formos como uma criança, que perdoa fácil, que não tem a complexidade das hierarquias, que não tem um espírito de julgamento. Ajuda-nos a fazer o caminho de volta, assim como José e Maria fizeram, quando perceberam que Jesus não estava com eles. Pai, dá-nos a graça, se assim for o nosso estado, de regressarmos a alguns passos atrás, para vermos aonde talvez perdemos Jesus no meio da caminhada. E dá-nos a coragem de tomarmos algumas decisões, se assim for necessário também, para que cessemos com algumas coisas
que me distanciam do Senhor. Às vezes até coisas boas e válidas, mas que estão me atrapalhando a estar perto de Jesus. O Evangelho é estar perto de Jesus e não cumprir ritos ou dogmas, ou ir junto com a multidão em nome de Deus. O Evangelho requer responsabilidades pessoais, requer eu andar com as minhas próprias pernas e não seguir o fluxo tão somente. Dá-nos esta sabedoria, este cuidado para cada um de nós, para que nós não nos percamos no meio do caminho, principalmente nestes dias onde ventos de doutrina são lançados na igreja. E às vezes a gente não sabe, ou vai no movimento A, vai no B, vai no C, vai no irmão ali, vai na igreja acolá, pensando e na ansiedade de encontrar Deus, sendo que já se perdeu há muito tempo. Em nome de Jesus, que cada um de nós possamos todos os dias encontrar Jesus, todos os dias estar junto com Jesus. E isso independe de muitas coisas que hoje eu penso que depende. É só eu crer e ter um espírito límpido como de uma criança. Assim Jesus está comigo, assim Jesus fala comigo e eu ouço, assim eu ouço e obedeço, assim Jesus anda comigo. Que seja assim na minha vida e na vida de cada irmão meu, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos louvar a Deus nesse momento, com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Se você a trouxe, separe aí. Os diáconos estão distribuindo alguns envelopes. Se você desejar, só dá um sinalzinho para ele vai até você. Aí você pode separar a sua contribuição. Se achar necessário e mais fácil, no quadro de avisos ali atrás da igreja tem dados bancários da igreja. Você também pode depositar, transferir, seja como for, mas sempre faça isso conforme a orientação bíblica. Cada um contribua segundo o proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então é com alegria, é por amor à causa, é por amor à igreja de Jesus que eu contribuo, que eu dou o meu dízimo e a minha oferta. Amém, irmãos? Fica à vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem sustentado este ministério local, tanto quanto cada família que aqui está presente. Clamamos ao Senhor que o Senhor venha a nos dar sabedoria para administrar esses valores conforme a tua vontade e os teus princípios, e que na família e na casa de cada irmão meu aqui, que nunca falte, que os celeiros sejam abastecidos, que o pão de cada dia esteja sobre a mesa, porque tudo isso vem do Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, igreja. Hoje eu venho apresentar para vocês uns novos amigos. Dá licença, Ué, nono? é aqui que é para trazer as crianças? É aqui sim. É mesmo? É mesmo. E por quê? Para comemorar o Dia das Crianças. Mas hoje é que dia da semana? Hoje é domingo. Mas o dia das crianças não foi sexta-feira? É, foi sexta-feira. Muito estranho isso, sabe? No meu tempo, a gente comemorava o dia das crianças, como se diz? Assim, no dia das crianças, sabe? Ah, entendi, eu sei. Então vamos fazer o seguinte: os irmãos voltam quando for o dia das crianças. Não, nono, volta aqui. Ó, crianças, me ajuda a chamar ele de volta. Nono, volta aqui.
Tem quem gosta, mas eu não gosto. Eu já falei, dia das crianças é no dia das crianças. Tudo bem. Ô Valmir, é você, meu amigo. É que eu tô sem óculos. Mas eu tô vendo aqui que você não tá usando shampoo. Tua cabeça tá brilhando. Ô Valmir, mas o dia das crianças não foi sexta-feira? Então, sabe, no meu tempo a gente esperava as datas certas para fazer as coisas. O pastor Arley, que é uns 30 anos mais velho que eu, deve lembrar. Ô tia Rafa, Oi. é que hoje em dia, com toda essa tecnologia, ninguém mais respeita as datas, não lê mais a É Bíblia. verdade. Falando em ler a Bíblia, tia Rafa, a irmã Maria Conceição tá aí? Tá sim. Tá ali sim. Ô irmã Maria Conceição, esses dias eu tava lendo a Bíblia lá em casa, sabe? Tava lendo o livro de Números e eu vi aqui que eu não tenho o seu, irmã. Me adiciona lá no WhatsApp. Mas você acabou de falar da tecnologia. Ué, eu tô velho, mas eu não tô morto. O pastor Glauber, a tecnologia não é boa desde que você não esqueça das coisas de Deus? Então, da próxima vez, o senhor usa a tecnologia, abre lá na agenda do celular e vê o dia certo do dia das crianças, tá? Aí você me chama. Então tá bom, nono. Então eu vou embora, mas eu vou de escada rolante, tá bom? É porque eu tô com dor nas pernas. Ah, então tá bom. Vai lá, nono. Então tchau. Tchau. Ô tia Rafa, Oi. acho que eu tô preso. Como assim? Socorro! Como assim? Ô Valmir, me ajuda! Consegui. Ah, então tá bom. Tchau. Fui embora, gente. Fui embora. Boa noite, meus vizinhos. Boa noite. Boa noite, Rafinha. Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite. Boa noite, ursinho. Boa noite. Em primeiro lugar, quero falar que Jesus ama cada um de vocês. Amém. Vocês são muito importantes para Deus. Amém. Para quem não me conhece, então, os irmãos não te conhecem, né? Se apresenta aí para a igreja. Eu congrego nessa igreja, mas os irmãos quase não me vê. Eu uso esse avental porque eu ajudo as irmãs lá na cozinha. Eu faço aquelas coisas gostosas que vocês comem no dia das festas. Ah, é? Junto com a irmã Nadir e a irmã Tiffany. Olha lá. O meu nome é Nair. Olha. Aí, prazer. Aí você pensa, não precisa ter um nome terminado com ir e nem ser senhora para ajudar na cozinha. Fica a dica. É verdade. Inclusive, hoje é o aniversário da irmã Loide e da irmã Tiffany. Olha, salva de palmas para elas, irmãs. No final do culto, todo mundo dá um abraço nelas. Então, eu queria falar também que lá em Provérbios 22:6
Miau. Então, o meu gato, ele é cantor. A gente vai cantar uma musiquinha hoje, tá bom? Então vamos ouvir, vamos lá. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras das tuas mãos, o céu azul, estrela pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então Miau. Miau. Agora eu vou chamar para vocês o nosso último amiguinho. O nome dele é Marquinhos. Boa noite. Boa noite. Ô Thiago, Oi, onde é que eu tô? você tá na igreja? Na igreja, é? Isso, E esse monte de gente? é os irmãos. É tudo irmão? É tudo. Meu Deus. Coitada da mãe deles. Aquele ali não é não, tia. Olha ali, ó, lado esquerdo. É o único feio ali no meio. É você mesmo, irmão. Ali não. Você que tá atrás desse irmão aí, do lado daquela, irmão. Tá pensando que engana quem? Não. Marquinhos, eles são irmãos em Cristo. Ah, entendi. Irmão, porque eles são filhos de Deus? Isso. E Deus gosta de todo mundo? Sim. Até do irmão Tiago? Sim, Deus ama todos. Meu Deus. Mas por que Jesus ama todo mundo? Porque Deus enviou Jesus para morrer por ele. Pra morrer por ele? É. Você matou Jesus? Mas como que Deus gosta dele se ele matou Jesus? Não, Jesus morreu por nós e pelos nossos pecados, por todo mundo. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Me dá um exemplo. Por exemplo, a tia Rose, ela roubou o dinheiro do dízimo. A irmã Rose roubou o dinheiro do dízimo? Chama a polícia. Ô Flávio, fecha a porta, não deixa ela sair não. Mas que cara de pau. Ela fica sentada aí com cara de santa porque não tem feito nada, né? Isso é só um exemplo. Sei, tô de olho, viu, irmão? Eu tenho amigo polícia, viu? Ô tia, e se esse exemplo aí, o que ela faz depois que ela pecou? Se ela tivesse roubado dinheiro, que não foi o caso, é só um exemplo, ela deveria orar, pedir perdão para os irmãos da igreja e orar pedindo perdão para Deus. Que legal, e como que ora? Você fala tudo que tem dentro de você. Tem de mim? Assim, você tá dentro de você. Então tá bom. Coração, fígado, pâncreas, intestino, sangue, osso, a mão do Lucas. Não, o que você sente dentro de você. Ah, o que eu sinto? É. Ah, agora entendi, tia. Fome, sede, dor de barriga, chulé, cosquinha. Assim? Não é assim. O que você sente de verdade? O que você quer falar pra Deus? Bom,
eu queria que Deus perdoasse meus pecados, o da Rose, abençoasse as crianças, os pastores, os presbíteros, os obreiros, os diáconos, todo mundo que está aqui, e até quem não veio, e até o irmão Tiago. Mas eu não sei orar, tia. Assim, você já orou. Já orei? Já. Que legal, e Deus ouviu? Ouviu. E foi bom? Foi ótima. Então tá bom, que da ótimo. Então, e agora? Vamos cantar algum hino? E eu posso cantar um hino? Pode, vai lá. Então tá bom. Salve o Corinthians, os campeões dos campeões. Como assim não, tia? É Corinthians que tá na Bíblia, não Corinthians. Ah, entendi. Mas Corinthians não tá na Bíblia, não? Não. Mas tá sim, lógico que sim. Até dentro do versículo tá lá. Coríntios 3, versículo 1. Eu de lavada do versículo. Não é assim, Marquinhos. Versículo é aquilo que divide a Bíblia nos capítulos. Ah, entendi. Nossa, tia, muita informação pra hoje, tá? Eu volto outra Sim. hora, tá bom? Como assim? Eu vou me despedir aqui, tia. O braço Então do Lucas tá. tá doendo demais aqui. Não Então, acredito. irmãos, fica com Deus. Até a próxima. É um prazer em conhecer todo mundo. E feliz Dia das Crianças. Amém. Tchau, Marquinhos. Até a próxima. Chamar todo mundo aqui para despedir. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Vocês foram abençoados? Amém? Fica de pé, vamos encerrar. Feche os seus olhos. Você tem uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo inunde o seu coração e de seus familiares, hoje e eternamente. Amém. Amém, irmãos?